Olá, bem-vindo à segunda aula de pneumática. No tópico 2, nós vamos falar sobre sistemas de ar comprimido, compressores e tratamento de ar. Vamos começar a aula de hoje corrigindo os exercícios da aula anterior. Na aula anterior foram feitas 4 perguntas. A primeira pergunta era: o que acontece com o ar com relação a seu volume e peso se nós o aquecermos? Quando aquecemos o ar, ele expande e o ar quente é mais leve do que o ar frio. Questão número 2. O que acontece com a pressão quando a temperatura aumenta? A pressão aumenta porque o ar expande ao ser aquecido. 3. Apresente a relação dos gases perfeitos. A relação dos gases perfeitos é dada por PV dividido por T, onde P é medida em bar, o V, o volume, é medido em metros cúbicos e a temperatura é em graus Celsius. Essa relação P vezes V dividido por T é constante para os gases perfeitos. Um sistema de ar comprimido típico consiste nas seguintes etapas. Compressão. Na compressão, eu vou utilizar compressores onde o ar aquece ao ser comprimido. O objetivo do compressor é capturar o ar da atmosfera. Uma vez que eu capturei o ar e ele aqueceu por causa das suas propriedades, é necessário que eu resfrie. Então, a segunda etapa do processo é a refrigeração. A refrigeração faz com que eu tente voltar o ar na temperatura ambiente. Eu vou usar normalmente um radiador de aleta acoplado diretamente ao sistema de compressão ou uma serpentina, cujo objetivo é manter o ar que está sendo comprimido na temperatura ambiente. Uma vez capturado, resfriado, a próxima etapa é armazená-lo. Eu vou armazená-lo em tubos de forma normalmente oval, com os cantos arredondados, que assim a pressão fica igual. Você vai sempre ver reservatório de ar comprimido com cantos arredondados, porque assim as forças que aparecem nas paredes do tubo, do reservatório, elas são relativamente iguais. Reservatórios de ar comprimido que possuem cantos, eles não devem ser utilizados, porque os cantos constituem pontos de tensão e esse reservatório pode se romper. Então, o reservatório de ar comprimido sempre vai ter o formato de uma ampola. Uma vez, então, armazenado, antes de distribuí-lo, eu preciso secar o ar. A secagem é feita através de filtros e equipamentos de secagem. Durante a compressão, o volume do gás diminui. O que ocorre é que eu vou ter aí a separação do ar comprimido e retirada da molécula de água do ar. Porém, quando eu faço a distribuição, se eu não secar essa molécula de água, acaba se propagando pelas linhas de distribuição e chegando à ponta de distribuição que vai à ferramenta. Essa água é prejudicial às linhas de distribuição e pode causar um mau funcionamento e diminuição da vida útil das ferramentas pneumáticas. E a última etapa aí é a rede de distribuição de ar comprimido. Ou seja, eu preciso levar o meu ar comprimido até o meu consumidor final. Então, o sistema de produção de ar comprimido é composto destas 5 etapas: compressão, refrigeração, armazenamento, secagem e distribuição. Com base nas informações que você viu no slide anterior, tente responder a essas 2 perguntas. A primeira: por que a geladeira tem um radiador que aquece? As geladeiras comuns, ela possui na parte de trás um sistema radiador ali que aquece. Todo mundo sabe, O pessoal sabe que atrás da geladeira tem aí um sistema que aquece. Por que a geladeira tem esse radiador que aquece? Segunda pergunta: por que o ar-condicionado pinga? É comum a gente ver as máquinas de ar-condicionado pingando água. Por que isso acontece? Veja aí na nossa figurinha, a gente tem um exemplo aí do ar-condicionado mais barato, aí o ar-condicionado de parede. E vocês sabem que esse ar-condicionado de parede, ele pinga água, Por que ele pinga água?
Dá uma pausa no vídeo aí, dá uma pensadinha, pensando nos conceitos que você viu no slide anterior. Conseguiu responder? Lá na geladeira, eu vou ter um compressor que vai comprimir lá o gás, o freon, que normalmente é utilizado em refrigeração. Ao comprimir, o freon aquece. E aí ele é obrigado a passar aqui por esse radiador, que a gente chama de condensador, para resfriá-lo. Logo em seguida, ele passa aí pela válvula de expansor, um tubo capilar. Esse tubo capilar vai fazer com que o gás se expanda novamente. Ao expandir, ele diminui a sua temperatura e aí sim é enviado para o congelador, que vai criar aquele famoso gelinho lá no congelador e voltar ao nosso compressor. Então lá na geladeira eu tenho a expansão do gás, ele vai aquecer, eu troco a temperatura com o meio ambiente, retiro o calor do gás porque a compressão o aqueceu, depois eu expando o gás, ao expandir o gás ele esfria, e aí eu coloco esse gás frio dentro do evaporador, que vai gerar aí o nosso geladinho no congelador. Então é assim, né? Por que então que a geladeira tem um radiador que aquece? Porque ao comprimir o freon, ele aquece. Na segunda pergunta, por que o ar-condicionado pinga água? É porque ao ser resfriado, o gás que está com volume grande contém grande quantidade de água. O ar quente possui grande quantidade de água. Ao passar pelo radiador que está gelado, a temperatura diminui. Quando a temperatura diminui, o ar diminui o seu volume. Ao fazer isso, a molécula de água é retirada do ar. Conclusão: o ar, ao ser resfriado, diminui de volume e, ao diminuir de volume, expulsa a molécula de água que estava em suspensão. Bacana esses conceitos. Vamos continuar. Um sistema de ar comprimido típico, então, consiste em compressão, refrigeração, armazenamento, secagem e distribuição. Na sua apostila, você vai encontrar esta figurinha que detalha um pouco mais o sistema de ar comprimido. Na etapa 1, nós vamos ver que o sistema tem uma entrada de filtro de ar. Essa entrada esse filtro, na verdade, na entrada, serve apenas para retirar as partículas maiores de poeira. Na segunda etapa, acontece aí efetivamente a compressão. Na terceira etapa, acontece o resfriamento. O resfriamento é necessário porque o ar aumenta de temperatura ao ser comprimido. Na etapa 4, tem um receptor de ar. A função do receptor de ar é adequar o nível de pressão à linha de ar comprimido. Uma vez adequadamente condicionado pelo receptor de ar, eu envio o ar ao secador. O secador tem na sua entrada um filtro de partículas sólidas e um filtro para retirar o óleo em suspensão. E a partir daí, na etapa 6, é feita a distribuição do ar comprimido. Ainda na distribuição, na etapa 7, eu tenho lá um receptor secundário, onde eu vou adequar a pressão, fazer a regulagem da pressão, retirar partículas sólidas, fazendo a filtragem do ar para que ele possa ser corretamente consumido. Então aí é um exemplo de um sistema completo de geração e produção de ar comprimido. Nesta outra figurinha, a gente ilustra com um sistema similar ao que a gente viu anteriormente, né? Onde eu tenho a primeira etapa começa lá com o compressor, a segunda com o resfriador, a etapa 4 o reservatório e o secador. A novidade aí é que eu tenho filtros de pré-coalescente. Estes filtros servem para retirar impurezas que vêm junto com o ar comprimido. Essas impurezas, elas são basicamente contaminantes do sistema e devem ser retirados com os filtros que dependem da sua classe, que pode ser um filtro de grau X, Y
ou Z, que fazem parte específicos do condicionamento de ar. Nós não vamos entrar em detalhes dos filtros coalescentes. Porém, é recomendado que utilizemos esses filtros para aumentar a vida útil dos sistemas de distribuição de ar comprimido. A partir de agora, nós vamos falar sobre compressores. Os compressores são equipamentos que elevam a pressão do ar através de um acionamento mecânico. Em geral, utilizam um motor elétrico ou de combustão interna. Tem como função capturar o ar, aprisionar o ar e elevar a sua pressão. Existem basicamente dois tipos de compressores. Nós podemos classificar os compressores em compressores de deslocamento positivo e compressores de deslocamento dinâmico. E ainda turbocompressores. Neste quadro, nós podemos detalhar ainda mais os tipos de compressores. Nós temos aqui demonstrados em figurinhas o compressor axial, o compressor radial centrífugo, o compressor rotativo palhetas, o compressor parafuso, o compressor de lóbulos e ainda os compressores do tipo pistão e o compressor do tipo W. Eles podem se classificar em três grandes grupos: os compressores de deslocamento, que podem se classificar entre oscilatórios e rotativos, e ainda o turbocompressor. Os turbocompressores e os compressores rotativos são compressores do tipo de deslocamento dinâmico, pois a elevação da pressão é obtida por meio da conversão da energia cinética em energia de pressão durante a passagem do ar pelo compressor. Os compressores do tipo oscilatórios são compressores de deslocamento positivo, pois baseiam-se fundamentalmente na redução do volume. Estes compressores se caracterizam por produzirem golpes na linha durante a sua compressão, ou seja, eles têm maior oscilação do ar comprimido durante a geração. Nós vamos estudar em detalhes alguns destes compressores. Os compressores de deslocamento dinâmico são os compressores a elevação da pressão é obtida por meio da conversão da energia cinética em energia de pressão durante a passagem do ar através do compressor. Uma das características dos compressores dinâmicos é que eles não provocam golpes durante a compressão, por isso são os preferidos da indústria. São exemplos de compressores de deslocamento dinâmico: o compressor Hotz e o compressor rotativo parafuso. Compressor do tipo parafuso consiste em dois parafusos, cada um ligado a um eixo de rotação, acionado por um motor elétrico ou motor de combustão. O ar é deslocado continuamente entre os parafusos. Com isso, não ocorrem golpes e oscilações de pressão, uma vez que não há válvulas de oscilação de pressão e aspiração, fornecendo um fluxo de ar extremamente contínuo. São pequenos e permitem alta rotação, apresentando alto consumo de potência. Embora sejam mais caros, são os preferidos do mercado por fornecer fluxo contínuo de ar. Devem operar a seco com ar comprimido isento de óleo. Na figura aí, dá para a gente perceber os dois parafusos engastados um ao outro de forma a produzir um vão entre eles que empurra o ar para ser comprimido. O compressor Hotz consiste em duas engrenagens que se movimentam acionadas por um motor elétrico ou motor a combustão. Funciona sem compressão interna, sendo usado apenas para o transporte pneumático, gerando baixas pressões. A pressão é exercida apenas pela resistência oferecida pelo fluxo. Nas figurinhas ao lado aí, dá para perceber a movimentação das engrenagens e como o fluxo de ar é aprisionado entre as engrenagens e sai pela cavidade superior do elemento ou do corpo do compressor. Compressor de paletas ou compressor rotativo multicelular. No compressor rotativo multicelular, existe um compartimento cilíndrico com aberturas de entrada e saída, onde gira um rotor alojado fora do centro. O rotor tem nos rasgos paletas que, em conjunto com a parede, formam pequenos compartimentos.
Quando em rotação, as paletas são projetadas contra a parede pela força centrífuga, devido à excentricidade de localização do rotor, onde há diminuição e ao aumento das células. As vantagens desses compressor são em sua construção econômica em espaço e em seu funcionamento contínuo, equilibrado e no uniforme fornecimento de ar, livre de qualquer pulsação. A lubrificação é feita por injeção de óleo. Turbocompressor axial. O ar passa por rodas com pás, atinge altas velocidades e no último estágio, através de um difusor, a energia cinética do fluxo de ar é convertida em pressão. Geram altas vazões de ar, porém, como em cada estágio a pressão é muito baixa, faz-se necessária a montagem de vários estágios para alcançar pressões maiores. Compressor radial centrífugo. No compressor radial centrífugo, o ar entra e circula radialmente entre as suas pás ou turbinas. Nesse compressor, o seu aspecto construtivo é bastante complexo, mas ele é utilizado para altos fluxos e pressões de até 30 bar. Seu custo é elevado devido à sua complexidade construtiva. Turbocompressor radial. O turbocompressor radial é utilizado quando se usa altas vazões. A aspiração ocorre no sentido axial do ar, conduzido no sentido radial para a saída. A apresentam as mesmas características dos compressores axiais, altas vazões e baixas pressões. Observa-se que o compressor apresenta uma larga faixa de operação. Você já deve ter visto aí este equipamento de jardinagem, um soprador aí, uma vassoura de ar, né, que faz a limpeza do jardim. Este equipamento é um compressor, um turbocompressor radial. Também você deve ter visto aí algum secador de cabelo com esse formato. Esse secador de cabelo é um turbocompressor radial. Reservatório de ar comprimido. O reservatório serve para estabilizar a distribuição de ar comprimido. Elimina as oscilações de pressão da rede distribuidora e, quando há um momentâneo aumento do consumo de ar, é uma garantia de reserva. A grande superfície do reservatório refrigera o ar suplementar. Assim, parte da umidade é condensada e separa-se do ar no reservatório, saindo pelo dreno. O tamanho do reservatório de ar comprimido depende do volume fornecido pelo compressor, do consumo de ar, da rede distribuidora, do tipo de regulagem e da diferença de pressão desejada na rede. Para os reservatórios cuja regulagem é intermitente, ou seja, não contínua, o volume do reservatório pode ser determinado mediante o diagrama de volume de ar. Na sua apostila, você vai encontrar um exemplo de utilização do diagrama de volume de ar. O diagrama de volume de ar é utilizado para determinar o volume do reservatório. Chegou o momento de eu pedir a tarefa de validação da sua participação nesta aula. A tarefa de validação vai ser feita diretamente no sala de aula. Então vai lá no sala de aula, no tópico 2, busque por tarefa 2. Dentro da tarefa 2, responda o formulário e depois clique em enviar. Você também pode me entregar essa tarefa por e-mail. Busque lá no sala de aula, na pasta do Google Drive, o conteúdo PE Aula 02, Tarefa 02. Lá você vai encontrar o formulário padrão, onde você pode responder as questões e enviar para pericles.gmail.com. Você também pode digitar as respostas e me enviar por e-mail. Não se esqueça de se identificar fazendo o cabeçalho e colocando o seu nome no corpo do e-mail. O prazo de entrega é até a próxima aula. Bom trabalho! Por hoje, está de bom tamanho. Eu espero que você tenha gostado das coisas que você viu aqui no capítulo 2 e até a próxima.